Explicando sobre cadeias alimentares. As cadeias alimentares é o fator que ocorre no ecossistema para fazer os animais irem conseguindo energia para si próprios. Como eu poderia explicar isso melhor? Então, o Sol ele manda energia solar para a Terra. Não são todos os organismos vivos que conseguem absorver essa energia e transformar essa energia em alimento. Então, as plantas são um deles que conseguem fazer isso. Então, eles pegam essa energia solar, eles transformam isso na fotossíntese, que eles fazem a fotossíntese e isso vira o alimento deles. A partir dessa alimentação, outros animais virão e comerão essa planta. A partir do momento que elas comem essa planta, eles absorvem a energia dela, parte da energia dela. E depois dessa parte de energia que eles pegaram, outro animal vem e come esse animal que comeu a planta. A partir do momento que esse segundo animal come um animal que já comeu a planta, esse animal ele acaba se tornando um consumidor secundário. Isso vai ser explicado mais na frente no vídeo. Então, e depois disso vem outro animal que pode estar comendo esse animal, que comeu o animal que comeu a planta. Isso está sendo bem explicado aqui na imagem, olha. Aqui a gente tem a planta, que ela pegou a energia do sol e ela acabou transferindo isso para um inseto que comeu ela. E a partir disso, um sapo veio e comeu o inseto e pegou a energia dele. Então, um gavião veio e comeu o sapo. E ele acabou pegando energia desse sapo. E aí tem os decompositores, que os decompositores são os micro-organismos que eles vão decompor esses seres vivos e vão transformar em nutrientes para a Terra. E esses nutrientes, eles vão fazer esse ciclo nunca acabar. E é só isso. Cadeia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si e também chamadas de rede alimentar. A cadeia alimentar representa as muitas relações entre outros organismos e o ecossistema. Ecossistema é um local ou meio ambiente em que se desenvolvem relações entre todos os seres vivos que nele habitam. O mesmo ser vivo pode pertencer a diferentes cadeias alimentares, exercendo diferentes papéis. Outro ser vivo pode alimentar ou se servir de alimento. Nesse processo, as cadeias alimentares acabam se encontrando e formando uma cadeia alimentar. Cada etapa da cadeia alimentar é chamada de nível trófico. O primeiro nível trófico é representado pelos produtores, que nos ecossistemas terrestres são seres autotróficos que produzem a sua própria matéria orgânica e podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. O segundo nível trófico é representado pelos consumidores primários, que são seres herbívoros, como a capivara, e dependem diretamente de vegetais para a sua nutrição. O terceiro nível trófico é representado pelos consumidores secundários, carnívoros e predadores, como a onça, por exemplo. E ao final da cadeia alimentar, ocupando o último nível trófico, temos os decompositores, seres sapróbios ou saprófagos, como bactérias e fungos que vivem no solo e na água, que são responsáveis por reciclar os materiais orgânicos, que incluem dejetos de seres detritívoros, como minhocas e urubus, e cadáveres. Níveis tróficos. Os níveis tróficos, eles falam sobre a maior fonte de energia, que são o Sol, e se mantêm sempre em linha reta. E o cíclico da cadeia alimentar, que se renova sempre, desde o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, e assim por diante sucessivamente até os decompositores. O Sol, como eu já falei, ele é a maior fonte de energia gerada para as plantas que recebem o sol e fazem a fotossíntese. Elas são as produtoras, que por sua vez serão consumidas pelos consumidores primários, ou os animais herbívoros. E por sua vez, os consumidores primários serão consumidos pelos consumidores secundários. Os consumidores secundários, eles consomem os primários, sendo os secundários carnívoros e os primários herbívoros. Assim, chegamos aos decompositores. Supondo que as fezes de algum animal, seja em uma floresta,
e você voltando uma semana ou duas lá, você não a encontrará novamente, pois parte daquilo se transformou em energia química e parte os decompositores já decomporam e voltou a ser adubo para os produtores. A fonte de energia solar, ela nunca se renova. O cíclico animal, ele se renova. O filho de um consumidor primário, um animal herbívoro, ele vai continuar, por sua vez, sendo um consumidor primário, um animal herbívoro. O consumidor secundário, o filho dele também vai continuar sendo um consumidor secundário. O exemplo pode ser, dar-se a uma galinha. Uma galinha, quando ela põe o ovo da galinha, ela continua sendo um consumidor. E do mesmo nível do consumo da galinha. Não muda e não altera. É sempre assim a cadeia alimentar dos animais. A energia, a maior fonte de energia solar, ela sempre vai ter em linha reta e nunca vai se renovar. A cadeia não. É só isso, obrigada. A importância da teia e cadeias alimentares. A importância principal é para não ocorrer um desequilíbrio ambiental. Pelo contrário, pode ocorrer a extinção de alguma espécie. E há problemas por uma espécie não ter um predador, como o javali. A importância da cadeia alimentar é que ela é um processo de troca de cada ser vivo. Consegue nutrientes necessários, responsável para sustentar o ecossistema. Se ocorrer algum desequilíbrio na cadeia alimentar, como a redução de espécies consumidoras secundárias, por exemplo, alimentará um número de consumidores primários, como consequência ou consumo dos indivíduos produtores será aumentado e pode acontecer de não haver comida suficiente. A importância da teia alimentar. A teia alimentar é importante para manter o equilíbrio entre as espécies. Quando um pedaço da teia é quebrada por causa do desequilíbrio dessa espécie, pode uma delas ficar com um número exagerado de produtores e predadores.